Graça e paz, gente! Bem-vindo a mais um episódio do Podcast, o podcast da Juventude da Associação Caxangá, a nossa Jubacais. E bom, chegamos ao último episódio dessa sequência que a gente está vindo, voltado para a nossa conferência, que já é depois de amanhã. Minha gente, já estamos bem pertinho. E se você ainda não fez inscrição, vê que a inscrição só vai até amanhã, tá certo? Se tu aparecer no evento sem fazer inscrição, também não tem problema. Agora, tu não vai poder participar do sorteio. Vê que vacilo. Então, aproveita. As oficinas foram reabertas. A gente conseguiu mais espaço. Então, faz a tua inscrição e não perde esse evento que tá muito massa, né? E lembrando para vocês que nós vamos ter cantina em prol da PIB de Putinga, que é a igreja que está abraçando o evento. Eles têm um projeto social, estão fazendo uma reforma para conseguir abrigar melhor esse projeto. Então passa lá, mata a tua fome, ajuda a igreja. Sensacional. E nós também vamos ter a lojinha Jubacais, que vai estar vendendo nossas camisas para você que perdeu o prazo para comprar camisa. Agora, vê só, a gente tinha um estoque reserva para vender camisa no dia e basicamente metade já está vendida, viu? Então, se fosse você, chegava logo e comprava. Tá certo? Para não ficar sem camisa. Lembrando também a vocês que apesar de chegar o último episódio deste mês, como já tem sido avisado, nós vamos ter um lançamento por mês. Então se prepara que mês que vem nós vamos ter outro episódio. Sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo no nosso vídeo temas que vocês sugerem para a gente discutir aqui no nosso podcast e também pessoas que vocês indicam, tá certo? Para a gente poder conversar. Mas sem mais delongas, vamos para esse último episódio. Olá a todos! Chegamos ao último episódio e neste último episódio nós vamos terminar justamente de abordar sobre o livro O Deus que Destrói os Sonhos, de Rodrigo Bibo. E fiquei felicíssima ao saber que é o livro mais vendido do Brasil. Gente, isso é muito bom. Bom, a gente vai falar hoje do capítulo 6 e das considerações finais. Capítulo 6 é nomeado de A Oração de um Discípulo e as considerações finais são justamente falando sobre um Deus selvagem. E a convidada de hoje, nós temos aí um podcast repleto de mulheres, é uma voz bastante conhecida, creio que vocês vão conhecê-la, mas eu vou pedir para que essa pessoa se apresente. Oi, gente! Meu nome é Evelyn, eu sou da Nova Igreja Batista do Cordeiro e é um prazer estar com vocês aqui no podcast. Brincadeira, gente. O que acontece? Nós tivemos um pequeno imprevisto, mas isso não significa que a gente ia ficar sem um episódio do podcast. E para não ficar um monólogo chato, já que vai ser eu e eu, eu vou fazer uma brincadeira de duas personagens aqui. Eu faço a pergunta, eu respondo. E para que seja uma coisa mais interativa. E vamos assim, seguindo, né? E até porque eu percebi que nos últimos episódios nem meu nome eu falei, né? Mas meu nome é Evelyn e atualmente estou na diretoria da Jubacais. E bom, como falar sobre esse capítulo? O que é que a gente pode entender, né? Até o momento, o livro vem falando sobre a questão de ser discípulo, de entender sobre o nosso papel de servo, né? Sobre o querer de Deus na nossa vida, né? Sobre como muitas vezes nós somos imaturos, questionando a vontade de Deus, sem entender realmente que Ele já nos deixa diversas coisas explícitas na Bíblia para seguirmos. Mas ele encerra o livro, de fato, no capítulo 6, falando sobre oração. E qual seria o sentido disso? Né? Qual seria o sentido de falar de oração? Né? Será que realmente encaixa nessa temática? Então, ele traz a oração que é muito conhecida, que nós nomeamos de a oração do Pai Nosso, que nós encontramos lá em Mateus 6, mas também vemos reflexo dela, por exemplo, em Lucas capítulo 11, certo? Mas ela inteirinha a gente vê em Mateus 6. E ele vai falar justamente sobre o papel da oração e como a oração modelo que o Senhor nos deixa. Ela é um modelo para que nós, discípulos, aqueles que compreenderam que os nossos sonhos, nossas vontades e nosso querer precisa estar alinhado à vontade de Deus, ela precisa realmente estar refletida na nossa oração. E algo muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos, e muitas vezes nós nem sabemos responder, é conciliar a soberania de Deus com a oração. Pô, se o Senhor já sabe de tudo, se Ele sabe de todas as coisas, de todas as nossas necessidades, né? Por que orar? Por que pedir?
E essa primeira coisa que precisa ser levantada é que a oração não é simplesmente uma lista de pedidos que você vai e fala para o Senhor. Não é essa a intenção realmente. Deus não se surpreende com as nossas necessidades. Ele sabe bem aquilo que nós precisamos. Mas a oração, ela é um exercício para realmente entendermos a nossa própria espiritualidade. Faz uma pausa e pense como têm sido suas orações. Não estou pedindo aqui as suas orações de domingo ou as suas orações em voz alta. Não, as suas orações do dia a dia. Você pode refletir em quanto tempo você dedica de oração, quais são os momentos que você ora e como você ora. São pontos interessantes para a gente começar a analisar. Muitas vezes, nossa oração ela é uma oração de momento. A gente vê uma situação inesperada, um acidente de trânsito, uma notícia ruim, e a gente fala, Senhor, tem misericórdia, Pai. Não permita, que tal coisa aconteça. E essas não são orações ruins, entenda? Não é esse o ponto. O ponto é entender de que forma nós tratamos a Deus. Se as formas que nós recorremos a Ele para ter uma conversa, como é uma oração, se é uma oração de listinhas de pedidos. Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor lá. E nós devemos realmente clamar, nós devemos realmente pedir. Mas de que forma nós temos tratado a Deus? Isso reflete muito no tempo que a gente dedica e no tipo de oração. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos convida a primeiramente falar das coisas do alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu pulei aqui, venha a nós o teu reino. Mas é sobre as coisas do céu. E é interessante, porque logo de cara a gente tem um contato de intimidade, chamar Deus de Pai. E a gente também tem a intimidade com Deus num conjunto. A oração de um discípulo, se a gente tem consciência que é o Senhor que dirige nossas vidas, que Deus vai destruir sonhos nossos, que Ele é soberano, que Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nem sempre o bom, perfeito e agradável de Deus aos nossos olhos vão parecer bom, perfeitos e agradáveis. Ele também é um convite sobre a comunidade. Deus nos chama a olhar para todos nós. E quando orarmos, não orarmos para nós apenas. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor como um resolvedor dos nossos problemas internos. Estamos sempre voltados para nós. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. A minha dor, a minha aflição, a minha fome. Realmente, devemos clamar pelas nossas necessidades pessoais. Mas a oração que o Senhor nos deixa como exemplo já é uma oração sobre negar a si mesmo. É não só olhar para que eu preciso, e entender que Deus, apesar de ter um relacionamento particular comigo, apesar de entender que a salvação é individual, que Ele é um Deus nosso. Ele não é meu apenas. Tanto que quando Ele nos ordena a amá-lo acima de todas as coisas, Ele nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. É chamado uma vida de comunidade. E faz parte de entender da soberania do Senhor. Faz parte de entender quem Ele é. Que nós somos um corpo. E nós tínhamos uma oficina, que é possível fazer a vontade de Deus sozinho, que infelizmente precisou ser retirada, porque um dos nossos oficineiros teve que se ausentar no dia, e enfim, a oficina foi retirada mediante a isso, E é uma oficina que eu realmente achei muito interessante a temática, porque nós tendemos a pensar que se a gente tem uma vida alinhada, espiritualmente, nós temos uma regularidade de leitura da Bíblia, de oração, cargo na igreja, enfim, nós temos capacidades de lidar com as coisas e exercer o que Deus quer na nossa vida, como obedecê-lo, porque fazer a vontade de Deus é obedecê-lo, seguir os seus mandamentos sozinhos. A gente sabe primeiramente que sozinho nós não conseguimos sem a ação do Espírito Santo, mas também não dá para fazer sozinho. Muitas vezes nós caímos em certas tentações justamente pelo nosso egoísmo de não pedir ajuda, de não pedir uma orientação, Porque muitas vezes nós não queremos enfrentar a humilhação de confessar os nossos pecados. E, infelizmente, as igrejas muitas vezes não são ambientes saudáveis para confessarmos nossos pecados e recebermos direcionamento, uma exortação e acolhimento.
Muitas vezes a gente só vai receber apontamento de dedo, eu sei, infelizmente existe essa realidade. Mas a proposta de Deus é que nós confessemos os pecados uns aos outros, nos fortalecendo, nos exortando. É isso que o Senhor nos quer, né? É isso que o Senhor quer de nós, né? Então, a oração do Pai Nosso, ela já começa com esse olhar. Você não é o centro do mundo, né? A vontade de Deus, ela não é feita somente na sua vida, né? Você pode estar passando por um momento triste e o outro irmão deve estar passando por um momento alegre. E já trabalha, vê que coisa massa. Em 2 palavras já trabalha questões como inveja. Na oração do Pai Nosso não tem espaço para vanglória, não tem inveja para questionar por que o outro tem e eu não tenho. Ela é uma oração de tipo, Senhor, abençoa o outro também. O mesmo outro tendo me magoado, porque é um Pai Nosso, não só meu. Isso tudo tá só nessas 2 palavras. E por isso que eu acho que esse capítulo ele encerra com chave de ouro, né, toda a proposta do livro. Porque eles mostram uma vivência prática de como exercer, né? Como eu posso fazer a vontade de Deus. E para isso a oração, ela é justamente aquilo que Davi fala. Eu gosto muito de citar o Salmo 139. Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E esse processo de pedir que o Senhor sonde nossas vidas, nesse diálogo com Deus, que muitas vezes parece um monólogo, porque a gente literalmente não escuta a voz de Deus, a gente entende a nossa espiritualidade. A gente entende o que é que a gente tem colocado como primeiro. Meu eu, enfim. E Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. E quando a gente pede, Senhor, que tua vontade seja feita, a gente não é um agente da passiva. Eu acho que isso é uma expressão da gramática portuguesa. Não sou muito boa, mas creio que existe. Não é agente da passiva, né? Quando a gente diz, Senhor, eu quero que eu peço por favor, Senhor, que o Senhor possa abençoar a minha igreja. Beleza. Mas se você já está pedindo para que o Senhor abençoe a sua igreja, e você faz parte da igreja, você também está se colocando à disposição para ser um agente abençoador na sua igreja. Não posso dizer, Senhor, que minha igreja possa ser uma igreja mais saudável teologicamente, se eu, inicialmente, não busco ser mais saudável teologicamente. Não tem sentido. Então, quando eu peço, Senhor, que a tua vontade seja feita, é também um momento que eu estou pedindo, dizendo e assumindo o compromisso de ser obediente e viver uma vida de santificação, sabendo, obviamente, que nós só temos força para tal fato com a ação do Espírito Santo. Então, a Bíblia ele traz, olha, se você pede para que a vontade do Senhor seja feita, também é um pedido, assumir um compromisso de uma vida de santificação, que é uma vida de obediência ao Senhor. Você vai ser um agente, você vai ser um instrumento, né, da vontade de Deus se cumprindo através de como você obedece a Deus, né? Você é um agente da reconciliação, como nós vimos na nossa campanha de missões estaduais do ano passado. Enfim, ele segue, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Então, quando a gente pede isso, quando a gente pede santificado seja o teu nome, eu estou me colocando como esse agente que atua, né? Que santifica o nome de Deus. Depois que ele passa por essa primeiras frases, onde a gente coloca primeiramente a exaltação a Deus, o compromisso em ser um agente testemunhador, ou seja, de obedecer à palavra de Deus, é aí que vem as nossas necessidades. E as nossas necessidades são importantes para o Senhor, né? A gente vê aquele trecho que diz, olha, fique calmos, fique tranquilos, se o Senhor cuida dos pássaros, das flores, que demais Ele cuidará de você. O Senhor se preocupa com as nossas necessidades. E a primeira necessidade levantada na oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. E é muito assim, né? Porque a Bíblia ele traz que na época que Jesus proclama isso à multidão, as condições de vida, né, financeiras eram realmente muito ruins. E clamar pelo pão nosso cada dia era literalmente clamar pelo que eles se alimentavam, porque eles não tinham, né, muitas vezes outra condição, outro alimento, era o básico da alimentação deles, eles não tinham dinheiro para ter uma mesa farta. E muitas vezes essa não é a nossa realidade. Muitos de nós não vivemos com o básico para sobreviver. Nós temos
acréscimos, né? Mais coisas, né? E louvado seja o Senhor pela abundância que tem na nossa mesa. Só que muitas vezes a gente acha que o que a gente tem é pouco. E a oração do Pai, a parte, né, pelo nosso cada dia nos dai hoje, ela nos faz ter duas visões, pelo menos. A primeira, de olhar como nós temos tanto, né? Como nós muitas vezes somos ingratos pelo que nós temos. E é um convite à humildade, é um convite a entender que a gente precisaria do básico e o Senhor nos dá muito mais, né? E também ver nossas prioridades, enfim. E também uma coisa que é Iago Martins que fala no seu livro, no Alvorecer dos Deuses, que é uma oração, essa parte ela nos convida a entender que independente do seu nível financeiro, seja você do mais rico ao mais pobre, que é Deus que dá o teu alimento. E é uma consciência que casa bem com a proposta da temática do livro sobre compreender que o que nós temos, o que nós somos, vem do Senhor. E que você pode estar, você se esforça, você trabalha, e é para ser feito isso. Mas é ter sempre a consciência de que o que você tem vem de Deus. O pãozinho vem do Senhor. Seja você que recebe R$ 400 no estágio, um salário mínimo ou muito mais do que isso. Se você se alimenta, meu caro, é porque Deus te dá. Isso é maravilhoso. Por isso que a oração, ela é muito mais sobre eu entender a minha dependência. Quando nós não oramos, é porque nós não temos consciência de dependência. Isso é pesado de se ouvir. É ruim porque nós oramos pouco. A realidade é essa, nós oramos pouco. E nossas orações, muitas vezes, elas têm motivos ruins. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre que se a gente pede, o Senhor nos dá. Mas Tiago, ele diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E é o que isso é real, porque muitas vezes nossas orações estão cheias de palavras bonitas, mas de motivações erradas. E o Senhor não nos dá porque não estamos orando conforme a sua vontade. E veja só, foi já se falado nos podcasts aqui, que às vezes a gente vai orar, pedir por coisas boas. A gente vai pedir para que o Senhor nos dê uma família, que a gente passe no emprego, que, enfim, coisas boas, coisas legais. Mas não significa que o Senhor vai nos dar. Aí você disse, mas o que é que isso está desalinhado com a Bíblia? O que é que isso tem de errado? Veja, se você é um leitor, não somente um leitor, mas um prático da Bíblia, se você busca obedecer a Deus, se você busca fazer aquilo que Ele nos ordena, você vai compreender que Deus é soberano. Então, nossas orações elas vão estar muito mais alinhadas ao que Deus quer, porque a gente vai buscar a vontade de Deus. A gente vai querer que ela se realize independente da nossa. Lá em Lucas, quando vai falar sobre Zacarias e Isabel, e fala que eles eram duas pessoas que eram fiéis ao Senhor, que tinham bom testemunho, que o Senhor se agradava delas. E disse que a oração, quando o anjo vem falar com Zacarias, fala que o anjo fala, Zacarias, a tua oração foi respondida. Isso também nos traz um certo padrão. A oração de Zacarias e de Isabel, ela é atendida porque eles buscavam a Deus. Mas já teve casos de pessoas que buscavam a Deus, fizeram certas orações e elas não foram cumpridas. Na verdade, elas não foram cumpridas da nossa forma. Então, quanto mais você busca a Deus, mais possível você ter orações respondidas, no sentido do que você imaginava, porque você já está orando em prol da vontade de Deus, porque você está se alinhando com a Bíblia. Mas também existem certos mistérios de Deus, certos caminhos que Ele nos dá, que por mais benéficos que nossos sonhos possam parecer, nem sempre significa que eles vão se cumprir. Mas se você clama pela vontade de Deus, você vai sentir uma paz, você vai se contentar com a resposta, porque você sabe que o melhor foi feito, entende? Então, por mais que a resposta seja não, para uma resposta que você queria ser sim, ou a resposta é sim para a resposta que você queria não, você vai sentir um contentamento. Então, você compreende que é o Senhor que te dá as coisas.
Ele te dá o básico, ele te guia. E a oração do Pai Nosso nos guia. Tem uma oração assim. Não é que necessariamente você precisa orar todo dia essas mesmas palavras, mas que você precisa seguir por esse caminho. Então, uma oração que você volta em exaltação ao Senhor para depois clamar pela necessidade. E lembre-se, não é apenas sua necessidade, é o pão nosso de cada dia. É orar pelo próximo também. Seja que o seu próximo tenha muito ou que tenha um pouco. Então, a oração novamente que quebra a tua inveja, que quebra teu rancor. Desde o início, ela te faz convidar pelo próximo, pelo outro. Ela também vem com perdoai as nossas ofensas, né? Sobre entender que nós somos pecadores. Apesar de sermos regenerados, transformados, nós ainda cometemos atos de pecado e nós precisamos de transformação. Até porque quando a gente clama que o nome de Deus seja santificado, a gente entende que a gente está em processo de santificação. A gente precisa que nossos pecados sejam perdoados. A gente precisa clamar que o Senhor nos livre de tentações. E também sobre, Senhor, me ajuda a perdoar o outro. Senhor, eu estou pedindo perdão, mas eu sei que eu já fui salvo e que eu preciso perdoar o outro. Então me perdoa, Senhor. Então é um convite à não hipocrisia. Não que essa oração não toma lá da cá. Ó, Senhor, porque eu perdoo fulaninho, o Senhor tem que me perdoar. Não. Faz parte da essência de Deus, misericórdia. E Ele é um Deus perdoador, aquele que clama pedindo perdão. Mas a gente não pode ser hipócrita. E, novamente, da mesma forma que a gente não pode pedir que a vontade dele seja feita, que ele seja santificado, se a gente não vai viver uma vida de santificação. Se a gente não vai buscar a vontade dele, né, através da obediência de sua palavra. E também não posso pedir perdão ao Senhor, pedir ao Senhor as coisas. Se meu coração está cheio de rancor, se meu coração não é perdoador, não bate. Né? E você pode pensar, mas é difícil perdoar fulano. Meu irmão, deve ser muito difícil perdoar você também, pelos seus erros. Eu digo isso por mim. Deve ser muito difícil. O perdão constante que o Senhor nos dá. Então, uma oração que te faz pensar, que te humilha literalmente, tipo, Senhor, eu acho tão difícil perdoar fulano. E eu venho com essa cara aqui, ó. Perdoa, Senhor, minhas ofensas. Mas eu preciso ser como o Senhor é. Eu preciso ser esse agente no mundo. Então é uma oração que te convoca para a ação, né? Ela é uma oração que te faz refletir. E as nossas orações, elas precisam ser assim. Elas precisam ser cheias de sinceridade. Eu acho lindas as palavras utilizadas numa oração do Pai Nosso, mas Jesus já quebra um estigma começando com o Pai, dando esse ar de intimidade. A gente precisa ser sincero. A gente não pode usar máscaras ao Senhor. A gente precisa dizer, Senhor, eu peco nisso, eu tenho dificuldade de perdoar fulano. Se eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida, se eu quero entender a soberania do Senhor, eu preciso me derramar aos pés dele, me lançar em suas mãos. E a oração nos convida a isto. Então, pode parecer até um pouco sem sentido ele terminar o livro dessa forma, mas para mim é a forma de terminar. Você pode orar, terminar sobre a sua vida prática, de como realmente entender a vontade de Deus, entender o que é que um discípulo faz. O discípulo, ele tem a sua vida alinhada, que suas orações possam mostrar como anda a sua espiritualidade. Por fim, a conclusão, ele fala sobre o Deus selvagem. E eu me lembro que numa vez na IBD eu citei, né? Deus é esse Deus selvagem. E uma colega, ela fez tipo, uma colega de sala da IBD, uma irmã, ela disse, como assim Deus é um Deus selvagem? A conclusão, ela resume tudo do livro. Não dá para controlar Deus. Não dá. Não dá para existir artimanhas, métodos, oratórias que vão fazer a gente enrolar Deus e controlá-lo para nossa vontade. Não dá para exigir coisas do Senhor, porque Ele é um Deus selvagem. Ah, Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, sei lá o quê. Cara, Ele é um Deus soberano. Um Deus soberano misericordioso. Um Deus misericordioso é um Deus que é justiça, um Deus que é amor. Não dá para controlar Ele. Não dá para barganhar com Deus. Não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que nós devemos temer a Deus. O livro fala que, infelizmente, tem todo um movimento de uma
paixão por Deus, de um certo descompromisso, né, da forma de se lidar com Deus, muito, muito emocional. Nesse ponto aqui, não é questionando termos, não é questionando algumas características de certas igrejas, de certas maneiras, mas é se entender por trás de todo arrepio, de todo sentimento, de todo poder que muitas vezes a gente diz sentir, se isso não é só um momento de sentir aquilo na hora, se aquilo de fato realmente é a presença de Deus. E a Bíblia ele faz um alerta muito grande sobre o mandamento não falar o nome de Deus em vão, né? E a gente aprende pequenininho que não falar o nome de Deus em vão é não usar em certas expressões, meu pai do céu, ai Deus, só Deus na causa. E realmente a gente muitas vezes usa demais certas coisas sem ter noção do que a gente está falando. Mas é muito perigoso uma coisa que é levar o nome de Deus em vão e a gente não percebe, que é usar o nome de Deus para enganar pessoas, usar o nome de Deus para dizer que você recebeu uma profecia, para fazer tal coisa, pessoas que extorquem o nome de Deus em prol do seu próprio eu, ou da sua própria empresa, enfim. Isso é quebra do mandamento, isso é perigoso. Deus é um Deus zeloso e nós precisamos temê-lo, porque ele é um Deus selvagem. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, a gente precisa ter mais noção de quem realmente Deus é. Ele é mais que um arrepio. Em uma das nossas devocionais, a gente falou sobre que Deus, sobre a devocional da infelicidade na vida cristã, que é outra oficina da gente, a devocional falou o seguinte: a felicidade que Deus nos propõe, que Paulo fala lá em Filipenses, ela é mais que um sentimento, ela é mais do que um pico de serotonina. Ela é algo que, apesar de não sentida, ela é existente e é complexo. É complexo. Porque se associarmos a alegria de Deus a um sentimento, literalmente, quando a gente não tiver a ausência dele, a gente vai também pensar que existe uma ausência de Deus. E a gente não pode resumir Deus a um sentimento, né? Tem até uma música, acho que eu já citei ela, porque eu não tenho um portfólio muito grande de músicas, que, se não me falha, é de Toque no Altar. Que é uma música muito profunda, né? A quem tenho eu no céu, além de ti. Eu acho que vocês já ouviram aqui no coro. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. E muitas pessoas acham uma música difícil de ser cantada quando ela é o básico da vivência cristã. É negar a si mesmo. Então você tem que abrir mãos. Só que no final do coro, ele fala assim: estou apaixonado. E a Bíblia ele fala sobre que a paixão que é relatada na Bíblia é uma paixão como, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão. E a Sexta-feira da Paixão é uma sexta-feira de sofrimento. É a jornada para a cruz. Então, quando você diz que está apaixonado por Deus, não deve ser um sentimento tal qual a gente compara uma paixão com um namorado, uma namorada, ou esposa, enfim. Mas é sobre que você sofre, que você obedece em sofrimento a Deus. E eu me pergunto se a gente tá usando essa palavra apaixonada. Apaixonado, né, de Aline Barros. Qual é o sentimento, né, que a gente canta isso e qual o significado real disso? Então, precisamos levar Deus a sério. Precisamos entender a profundidade de quem Deus é. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente vai compreender totalmente. Isto é impossível. Mas tem uma música de Marco Teles que ele fala, né, que é o único. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente cria de Deus, a gente insiste em criar. Nós temos limitado Deus, colocado Deus numa... Desde o início do livro ele fala, né, colocar Deus numa lâmpada para que a gente esfregue, ele realize nossos desejos. A gente resume Deus ao que ele não é. Ele é um Deus indomável. E por isso as nossas orações precisam ser, primeiramente, em santificação a Ele. Que a gente precisa entender que o nosso andar, nosso agir, precisa glorificar a Ele. Deus não é o nosso servo. Nós somos servos de Deus.
E só terminando minhas citações musicais, o grupo Logos na música Espinhos, ela tem uma das frases que realmente eu acho muito, muito bonita, né? Da musicologia, não sei, da música cristã brasileira. Ele fala sobre a comparação no caso da coroa de espinhos e um pouco também com o espinho na carne de Paulo. Enfim, que tem, a gente sabe que a tradução literal não é espinho, mas estaca, algo mais profundo, né, da dor de Paulo, mas eu acho muito válida como a música dele trata. Ele fala assim: Senhor, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. E eu acho isso uma música de total entrega. O convite aqui não é literalmente você entender. Algumas pessoas querem um guia prático de como saber a vontade de Deus. Como saber que faculdade eu escolher, que pessoa eu vou casar, se é para casar sim ou não, né? Que cargo na igreja eu pego. Isso são coisas boas, são coisas assim interessantes que a gente pode entender qual a gente vai opinar sim ou não, e a gente já discutiu isso muito nos outros episódios. Mas é compreender de que independente que você esteja entendendo ou não, o seu papel é de servo. Não é um papel para compreender muito. O Senhor nos dá a graça de entender muitas coisas, entender várias coisas que Ele faz. Mas, de sumo, é confiar no Senhor e seguir. Porque isso, independente. Se o Senhor está comigo e Ele nos prometeu estar até o final, né, dos tempos, então nós devemos seguir e continuar caminhando. É falado também nas Escrituras que Deus nos dá uma paz que excede o entendimento. E uma frase que eu vi no Twitter, que não sei quem foi o autor, fala que para sentir a paz que excede todo entendimento, é preciso não entender. Isso é fé. Não é literalmente entender o porquê. É crer e ter uma esperança num Deus que é acima do nosso entendimento. Davi vai falar que os pensamentos de Deus são grandiosos demais para ele. Essa é a conclusão, a oração. Salmo 139 é uma oração profunda, uma oração de entrega. Você olha, tipo, como entender esse Deus, como entender isso. E isso não deve ser um motivo de perturbação, mas de maravilhamento, de dizer, nossa, que maravilha. Eu disse que ia terminar as minhas citações musicais, mas vou citar só mais uma de João Arnold, que é 139, que ele faz. Quando ele relata todo o texto de Davi, ele fala, maravilhosas, tão maravilhosas. E é isso, minha gente. A vontade de Deus, Deus é um Deus maravilhoso. É um livro sobre entender a nossa pequenez e compreender a maravilha dos pensamentos de Deus. Compreender que são altos demais para nós. Isso é motivo de alegria. É motivo de alegria que a gente não precisa lutar com as nossas próprias forças, porque nós somos falhos. É motivo de alegria descansar, ser pequeno, ser fraco para ser forte. Confiar e descansar em um Deus. Então, encerrando isso, vamos orar. A modelo da oração que o Senhor deixou para a gente. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é grandioso, Senhor. O Senhor age com fidelidade, apesar da nossa infidelidade. Nós somos perdidos muitas vezes no meio de nossas angústias, das nossas incertezas. E o nosso coração titubeia muitas vezes. Mas o nosso desejo, Pai, o querer que nós temos é de te servir, Senhor, apesar de não entender. Porque de que adianta entendimento sem a tua presença? Do que adianta, Senhor, ser dono da razão sem amor, sem misericórdia, sem a tua justiça, Senhor? Por isso, te clamamos que, apesar de termos desejos, Senhor, no nosso coração,
Que a tua vontade seja feita, ó Pai. Que nossos desejos, nossa petição seja para o louvor da tua glória. Que nossas orações do dia a dia não sejam, Senhor, voltadas apenas para o meu eu, para as minhas angústias. Apesar de sabermos que o Senhor trata essas angústias, essas necessidades como importante. Mas que os nossos olhos possam estar sensíveis para olhar o outro. Que nós possamos ser agentes, Senhor, da tua santificação. Que nós possamos ser fome e sede da tua palavra. Que a juventude da Associação Caxangá não descanse seu coração, Senhor, enquanto não buscar a ti. Ó Pai, nos guia, nos dá o pão de cada dia, o nosso alimento, Senhor. Porque por mais trabalho que nós possamos fazer, por mais diversos cursos que cada jovem pode fazer e diversas profissões, que nós possamos ter a consciência de que tudo que temos vem de Ti. Tudo que somos vem de Ti. Pedimos, Senhor, para que o Senhor perdoe nossos pecados. Quantas vezes estamos cheios de nosso próprio eu, do nosso próprio ego, Senhor. E te clamamos tal qual o salmista, perdoa os pecados que fazemos de propósito, mas também perdoa os pecados que nós fazemos sem compreender. Não permite, Senhor, que eles possam nos dominar. Nos revela, Senhor, para que nós possamos melhorar com a ação do Teu Espírito Santo. Para que as palavras dos nossos lábios, para que o meditar do nosso coração, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém escuta, ainda assim, no oculto, possam glorificar a Ti. Perdoa, Senhor, muitas vezes quando nós não distribuímos perdão aos outros. Transforma o nosso coração, Senhor. Enche-nos de Teu amor para que nós possamos olhar o outro com misericórdia, não porque necessariamente o outro merece, mas porque também nós não merecíamos. E o Senhor nos perdoou, o Senhor nos transformou. O Senhor está conosco. Nos livra, Senhor, das tentações deste mundo. Da tentação, muitas vezes, de querer glória para nós mesmos. De achar que nós merecemos algo. De tentações que nós passamos no dia a dia, Senhor. Que querem nos levar por caminhos maus, ó Pai. Não permita que essas coisas cheguem a nós. Mas te agradecemos que, por mais que nós possamos cair, o Senhor é um Deus perdoador, um Deus misericordioso. Que o Teu reino venha, que o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Abençoa a Conferência Jubacais, para que cada jovem que esteja lá, cada oficineiro, cada pessoa que está no louvor, como intérprete de Libras, na equipe de apoio, os preletores, na cantina, enfim, Senhor, em todas as áreas. Que nós possamos sair lá, Senhor, crescendo mais na fé. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Em Teu santo nome. Amém.